Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje nós vamos analisar, né, e dar uma conhecida melhor nos números da Coca-Cola e da Pepsi. Já teve aquela vez de você sentar no restaurante e o garçom de perguntar, e aí, vai querer Coca ou Pepsi, né? Então, se a gente tivesse que decidir entre essas duas gigantes, qual que seria mais interessante colocar elas na carteira de investimento? A gente precisa de se debruçar em cima dos números dessas empresas e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Nós vamos dar uma olhada, fazer uma análise fundamentalista de cada uma das duas e aí a gente vai tentar entender qual dessas duas que é mais atrativa para o investidor que quer comprar e levar essa ação a longo prazo, né? Esse é só um dos vídeos, né? Que nós já temos aqui na verdade, esse é o segundo vídeo, nós temos um primeiro vídeo dessa série aí de comparativo. O primeiro a gente fez entre a Visa e a Mastercard, né? E aí eu fiquei pensando assim, pô, por que não entre a Coca e a Pepsi, né? Que é uma coisa que a gente vive sendo questionado, né? Eu, particularmente, como consumidor, né? Eu sempre opto ali pela Coca-Cola. Eu não sou muito fã da Pepsi, né? Não estou falando do refrigerante. Mas acho que o primeiro ponto que a gente precisa de entender aqui é com relação ao case de negócio dessas duas empresas, porque às vezes a gente acha que as duas são só uma latinha de refrigerante, mas tem muita coisa por trás dessas duas empresas. Acho que é meio difícil você não conhecer as duas marcas, então, tipo, eu não vou fazer muita introdução nessa parte, mas acho que vale a pena a gente mostrar um pouco dos produtos, né, que essas empresas comercializam, né? O foco dessas empresas é criar e distribuir grandes marcas de produto, né? Então, elas fazem uma campanha ali, geralmente de marketing pesado, elas investem pesado em marketing, você vê que a despesa dessas empresas em propaganda é bem alto, porque elas usam esse marketing para atrair os consumidores e aí conseguir vender mais, né? Antigamente, a Coca-Cola, ela era isso daqui que vocês estão vendo no meio aqui, ó, era só refrigerante, né? Vamos colocar dessa forma. Ao longo do tempo, o consumidor ele foi mudando de hábito, né? Você, sei lá, em 1990 a Coca era uma das principais bebidas consumidas, né? E aí, com o advento da internet, né, o pessoal começou a martelar muito naquele negócio de vida saudável, de para de beber Coca-Cola, para de beber refrigerante e para de beber suco. Os caras criam uma celeuma danada e daqui a pouco até água vai ser proibido, né? Vocês já ouviram um pessoal falando aí que nem água, que água faz mal, né? Então, é complicado, cara. Se você for olhar aí o que é certo, o que é errado, o cara fica meio biruta da cabeça. Mas essa mudança de hábito de consumo foi muito forte. Eu lembro que quando eu chegava nos restaurantes e todo mundo bebia Coca-Cola. E aí eu comecei a ver essa mudança acontecendo ao vivo. Eu fui vendo que, tipo, o pessoal já, pô, não, eu não quero Coca, eu quero um suco, não sei o que, eu quero água, eu quero uma outra coisa. Então eu fui vendo que o pessoal começou a mudar esse consumo e a Coca-Cola teve que se adaptar, né? Ela começou a distribuir águas, começou a distribuir energético, até café, meu amigo, coisa que a Coca-Cola não fazia antes. Ela começou a distribuir, né? A vender, né? Café, produzir e vender. Energéticos, sucos, até leite. O leite não está aqui, mas leite também tem. Então, assim, ela deu uma diversificada boa em produtos, mas tudo no ramo de bebidas, né? Tudo no ramo ali vamos colocar líquidos, né? Então, isso daí foi essencial para que a Coca-Cola continuasse hoje no mercado, porque se ela dependesse exclusivamente do mercado de refrigerante, ela provavelmente já teria sumido ali do SP500, talvez, né? E isso daí foi muito rápido, cara, para você ver como é que a empresa tem que ficar antenada a esses hábitos de consumo, porque essas mudanças elas são muito rápidas. Você vê, tipo, foi questão de poucos anos e o pessoal parou de beber Coca-Cola. Em contrapartida, a Pepsi, se você for olhar o case aqui de produtos que a Pepsi vende, né? O que a Pepsi tem? Tem obviamente a Pepsi aqui, né, que é o carro-chefe que carrega o nome dela, mas ela já também começou a trabalhar com outras marcas, né? Ela já tinha ali a Gatorade, que era um energético, ela já tinha, ela está distribuindo aí produtos da marca da Starbucks em bebida, né? Já tomei esses cafés aqui, meio como se fosse um café gelado, né? E é bem legalzinho, bem gostosinho. Tem sucos e ela tinha um fator que segurou a onda dela ali por muito tempo e fez com que fosse um grande impulsionador do crescimento dela, que é essa parte de alimentos, né? Tanto a marca Quakes, né?
quanto essa parte aqui de Cheetos, Ruffles, Fandangos, enfim, os outros biscoitos aí que a gente está acostumado aqui no Brasil, eles, cara, eu fiquei surpreso com a fatia de mercado que esses biscoitos carregam, entendeu? A gente vai trazer alguns slides aqui das duas empresas, mas antes da gente entrar nessa parte dos slides, eu vou mostrar os números depois, já na sequência. É só para vocês entenderem aqui, né? Porque que acontece? Tem até um outro detalhe, né? O que o KFC, a Pizza Hut, e, se eu não me engano, tinha mais um aqui desses grandes aqui, eles eram da Coca-Cola. Da Coca-Cola não, perdão, eles eram da Pepsi. E aí teve um spin-off, as marcas da Yum Brands, eles pertenciam à Pepsi, né? E aí no spin-off a Pepsi separou essas duas divisões, né? Igual hoje a Coca-Cola, ela tem as lojas de café da Costa, né? As lojas da Costa, elas pertencem à Coca-Cola, né? E aí, isso aqui a gente vê a nível de bebidas, né? A gente vê que a Coca-Cola, no combate nas bebidas, a Coca-Cola naturalmente não, tipo assim, é evidente que a Coca-Cola saiu vitoriosa nessa briga. Porque basta você ver, o market share da Coca-Cola é muito maior do que da Pepsi. A Pepsi, ela tem até vamos dizer assim, uma força maior nos Estados Unidos. Mas ainda assim, ainda lá a Coca-Cola ainda tem uma presença muito maior. Aqui a gente está trazendo os principais marcas, né, de restaurantes que revendem Coca e revendem Pepsi. Você vê que a quantidade de grandes redes, né, que vendem Coca-Cola é muito maior do que as da Pepsi ali, né? Então, isso daí é um diferencial positivo para a Coca-Cola, né? Se a gente estivesse analisando apenas duas empresas como só de bebida, se a Pepsi não tivesse se diversificado ali, certamente a Coca-Cola teria passado por cima da Pepsi, né? A gente teve aí um embate, aqui ó, a terceira era o Taco Bell, né? Que é esse camarada aqui, ó, eu anotei lá no artigo. Tudo que eu tô falando aqui tem lá no artigo também, e vocês podem dar uma olhada lá, tá bom, galera? Mas se não fosse essas opções de Fandango, Cheetos da Pepsi, a Pepsi estaria em maus lençóis, né? Isso daqui é só pra gente entender, né? Aqui vamos dar uma olhada nos slides primeiro da Coca e depois a gente dá uma olhadinha nos slides da Pepsi. Então, eu acabei pulando da Coca, a Coca tá aqui, ó. Eu não vou abordar muito a questão dos números, né? Porque a gente vai falar já na sequência. Vou pegar o histórico, né? Aqui a gente tô com nossa paginazinha aqui, com o histórico aí da Coca-Cola. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas falando a nível de geografia, né? Deixa eu ver se aqui tem, aqui, ó. Aqui é o consolidado, né? Acho que aqui é interessante a gente dar uma olhada. Você vê que a nível de volume, né? Quantidade vendida. Olha a América Latina com 28%, é o principal mercado em volume da Coca-Cola, né? Mas se você for olhar ali a nível de receita, aí já se torna a América do Norte, que no caso ali, Estados Unidos, Canadá, etc e tal. Então, eles já são responsáveis aí por 36%, enquanto que a receita ali na América Latina cai para 12%. Talvez ali por conta do câmbio, alguma coisa assim do tipo. Mas a gente tem também aqui a parte de ganho operacional, né? E aí a gente já tem uma melhora aqui na parte da América Latina, né? Mas assim, de modo geral, a gente tem aí, ó, 33,3 bilhões, né? Somando esse bolo todo aí de volume. E a gente tem aqui 45 bilhões de receita e 13 bilhões de receita operacional, né? Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia aí de como é que está posicionado esse mercado aí da Coca-Cola, né? Aqui olhando a nível de América Latina, né? A gente vê que a Coca-Cola, né? As colas, né? Os refrigerantes, eles ainda têm uma fatia ainda interessante na América Latina, né? Você vai ver que essas colas aqui nos outras regiões não são tão fortes assim mais. Acho que ainda aqui essa mudança ainda está um pouco mais devagar, né? E você vê que aqui também tem bebidas quentes, seriam os cafés, também tem uma representatividade interessante, né?
E uma coisa legal é que, tipo assim, a gente vê que 30% do consumo, né, da Coca-Cola Coca-Cola, das bebidas da Coca, né, são feitas ali fora de casa, em restaurantes, dentro daquela grande rede que a gente viu, né? Você vê que esse número aí é importante para a Coca, isso daí, né? Olhando já no caso da América do Norte, né, a gente vai pegar aí Estados Unidos e Canadá, a gente tem aí, ó, uma diminuição expressiva na parte de Coca-Cola e um aumento aqui na parte de cafés, né? Então a gente tem essa mudança aí e você vê que aumenta também o número de consumo fora de casa, né? Que é interessante. E aqui na parte da Ásia, aí, meu amigo, praticamente os caras não estão tomando mais Coca-Cola lá, acabou, e estão só no cafezinho mesmo, e aí está parecido com o que está lá nos Estados Unidos, né? E aqui na Europa e Oriente Médio, com a África, né? A gente tem aí também aí, até que tem um percentual legal de coca, né? Mas o café ainda é o principal e o consumo fora de casa é 55%. Você vê que o pessoal da América Latina não está querendo gastar muito refrigerante na rua, né? Eu, particularmente, eu não sou muito de beber fora de casa, né? Eu gosto de comprar minha coquinha e levar para casa, tomo lá minha coquinha lá em casa, porque eu gosto das cocas de garrafa, cara. Eu não curto muito coca de garrafa PET, né? Garrafa de vidro que eu falo, né? Então, aqui no supermercado, perto de casa, né? Eles vendem umas garrafinhas desse tamanhozinho assim, de coca, né? Bem pequenininha. E não chega a ser uma KS, ela é um pouquinho menor do que a KS. Então, geralmente eu compro, levo para casa e de vez em quando eu dou uma tomada lá de coca, mas eu também vou confessar que eu também dei uma diminuída muito forte no consumo de coca. Eu bebia muito mais coca antes, né? Mas eu acho que, tipo, uma das paradas que a Coca fez que meio que salvou ela foi a redução dos açúcares ali nos alimentos, isso aí ajudou bastante, né? Mas aqui só para complementar, né, que ela tem aí parceria com o pessoal da Costa, né? Eu falei que a Costa pertencia a eles, mas é mais uma joint venture aí, né? E a Monster também tem ali uma proximidade com ele. As outras duas ali eu não conheço muito, então não vou falar muito sobre elas. Esse daqui é um ponto importante. O que eu queria comentar com vocês? Eu já cheguei a ter Coca-Cola na minha carteira de ações. Na verdade, a Coca-Cola foi lá uma das primeiras ações que eu comprei na Bolsa de Valores, né? Estava lá na lista das primeiras lá. E aí chegou um dado momento que eu vendi as minhas ações da Coca. Eu não me lembro se eu cheguei a ter prejuízo, mas enfim, eu fiz um post lá no nosso blog sobre venda de Coca. Eu não vou achar que não vai atrasar, que a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. Mas um dos motivos foi eu comecei a observar que a Coca-Cola estava tendo dificuldade em crescer, né? Eu peguei logo aquela mudança do consumidor ali, né? De hábito do consumidor. E aí eu fiquei meio que preocupado com aquilo. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu não estou curtindo muito a estratégia que a Coca fez de fazer o refranchise. O que seria isso? É meio que como se ela tivesse ali vendendo a operação dela para os franqueados, né? Então, ela está fazendo ela está distribuindo essa operação final para que os franqueados controlem ela por completo, né? Então, algumas desses refranchises já foram feitos, já estão como concluídos, né? Então, você vê aqui, ó, que está completo, geralmente é esse cinzinha mais escuro aqui, né? E aí você vê que ainda tem alguns mercados ainda para ela fazer esse refranchise. Quais os pontos positivos e negativos desse refranchise? Ponto positivo é que a curto prazo a gente tem um aumento legal de lucro. Por quê? Se você for ver, o Bottle Investment, ele é 17% da receita líquida em 2003. E esse número está estimado para chegar em metade do que a receita líquida da Coca-Cola vai vir desse refranchise. O que é isso? O cara faz lá a produção e envelopa com o nome da Coca-Cola e distribui aquilo. Só que a maior parte dessa receita, né, ela fica na mão desses operadores. Hoje ela ainda tem um fluxo ainda legal, porque ela está, como ela fez esse refranchise, os caras compraram, né, pagaram a caro, né, para a Coca-Cola, para ter essa operação toda na mão deles. E aí ela tem uma receita ainda proveniente disso, né? Mas vai chegar um momento em que esses ovos vão parar de
vão parar de pingar na cesta lá. Então, aí é que me preocupou. A longo prazo, a sobrevivência do crescimento de dividendos da Coca com relação a isso. Então, isso daqui é um ponto que vai aumentar a lucratividade da Coca, mas muito a curto prazo. Eu falei isso lá em, sei lá, 2015, talvez. Não me lembro quando que eu vendi. Tem um tempo já. Não, 2015 também não, né? Mas, sei lá, 2020, talvez. Eu joguei muito para trás ainda. Mas isso daqui é uma característica é um ponto que vocês, se forem investir na Coca-Cola, precisam de entender sobre esse refranchise e ter essa ideia de que 52% da receita da Coca-Cola não vai estar na mão dela e sim na mão dos operadores lá. Eles vão pagar para usar a marca da Coca-Cola, mais ou menos como se fosse isso, né? Vamos falar um pouquinho da Pepsi, né? Falamos da Coca, agora vamos trazer um pouquinho da Pepsi, né? A Pepsi, ela tem aqui, ó, uma diferença da Coca, que ela vende comida, vende, no caso, os biscoitos e o Quaker aqui, né? Então, 53 bilhões da receita, ou seja, 59%, vem da parte de food deles. E 41% da parte de bebidas, né? Então, isso daí é um diferencial que foi favorável, vocês vão ver ali nos números depois, que foi favorável para a Pepsi, né? Que fez com que ela conseguisse segurar a onda aí durante um tempo, né? A gente tem aqui, só para vocês entenderem, né? Na América do Norte foi esse responsável por 61% e a parte internacional por 39%, né? A nível de diversificação geográfica, a Coca-Cola é melhor diversificada do que a Pepsi, a nível de geografia, né? Mas a gente tem aqui, isso aqui foi da América do Norte, né? A gente tem, não, aqui está falando da América do Norte. Aquilo lá ele estava só trazendo um geral. Aqui a gente tem a receita líquida, né, que gera a partir desses produtos, né, na América do Norte. Então a gente tem 28 bilhões. Aí a gente tem aqui Cheetos, Lay's, Doritos, Ruffles. A gente tem aí 25 bilhões e a gente outros 3 bilhões aí dessa linha do Quaker, que é uma linha que tá, né, sei lá, cara, o Quaker não faz muito sentido ali no mix, né, da Pepsi, mas não dá para dispensar 3 bilhões, né, mas enfim, dá para ela trabalhar ali talvez algumas outras marcas ali do Quaker, né, fazer talvez um cereal matinal, alguma coisa assim, mas trabalhar melhor em cima disso, né. Tem mercado para se crescer aí com essa marca, né, que é uma marca interessante, mas enfim, a parte de bebida ali, 28, os biscoitos 25 e o Quaker 3, né? Isso aí falando a nível de América do Norte. Se a gente for olhar aqui a nível de mercado internacional, a gente tem 3 bilhões na Europa, 12 na América Latina, 6 nessa parte aqui dos árabes, né? E 5 bi na parte da Ásia. E aí a gente tem o percentual, né? Você vê que a América Latina aqui não é muito fã de Pepsi mesmo não, cara. 9% da receita só de bebidas, mas em compensação a galera aqui curte muito um salgadinho, um biscoitinho, né? Então você vê que 91% aí vem da parte de alimentos, né? Bom, tem uns outros slides aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui, ó. Esses aqui também são interessantes. Que eles também fizeram aí alguns drinks, né? Assim, de energéticos, né? Que eu queria dizer. Temos alguns energéticos. Temos essa linha da Gatorade, que é uma linha muito forte. O Gatorade, cara, é muito consumido. Então, isso daí eu achei interessante. A Gatorade e agora eles estão implementando, né, essa parte zero aí, né, tanto aí quanto na parte de refrigerantes, né, tanto a Pepsi quanto a Coca-Cola, que aí isso daí que salvou essa questão dos refrigerantes, porque até então a galera, ninguém bebia mais Coca, aí agora fizeram a Coca Zero e a Pepsi Zero, que elas não têm calorias, então você poderia beber à vontade, mas o pessoal tem bastante sódio. Eu não curto, não gostei, tipo assim, se eu for tomar, eu prefiro tomar a Coca normal. Aí a minha esposa, ela fala assim, não, mas, tipo assim, vai pro rodízio de pizza, come pra caraca. Aí chega lá, não, mas eu quero uma Coca Zero. Aí eu falei, pô, tá de sacanagem, né? Você já tá aqui no rodízio de pizza, estão comendo igual 2 elefantes. Vão comer a Coca, vão beber Coca mesmo, pô.
Aí é meio que essas pegadas aí, né? Coisas de mulheres, né, cara? É igual eu brincava com ela, falava assim, pô, lá em casa você toma Coca-Cola no bico da garrafa, aqui você não quer um suco. Me dá um suquinho, por favor. Fala, pô, o suco é R$ 30 aí, pô, deixa pra beber suco em casa, maluco. Aqui no restaurante pega a Coca, que é mais barato. Mas, brincadeiras à parte aí, acabei fazendo barulho aqui com o PEG, mas essa questão do zero foi um bote salva-vida para essas empresas, porque aí fez com que o mercado, com que o público voltasse a consumir esses refrigerantes, né? E a galera tá consumindo bastante. Agora eu tô começando a ver mais latinhas de Coca em cima das mesas no restaurante, né? Mas tudo Coca zero, né? E aí a gente tem esse ponto positivo aí. Aqui a gente vê que o percentual, né, de crescimento aí por marcas, né? Como eu falei com vocês, ó, a Gatorade, cara, é muito forte. O Gatorade é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Doritos, Cheetos e a Lay's com 13%, né? Cara, eu gosto muito de Cheetos, né? Mas eu sempre comprava ali, tipo, quase todo mês, assim, a gente compra um pacote de Fandangos ou de Cheetos. Mas, cara, eu jamais fazia noção de que, mano, a receita desses Cheetos são muito alta, que a Pepsi ganha muito dinheiro, é um mercado muito forte. Eles dominam, né? Praticamente esses biscoitos aí, né? De tipo Cheetos, Doritos, essas paradas, os caras são muito fortes nisso mesmo, né? Então, realmente, e é diferencial, cara. É muito difícil alguém se achar uma parada parecida com Cheetos, parecida com Fandangos. Os outros são muito ruins, um gosto muito ruim. Os caras têm talento nisso aí mesmo. E a gente tem aqui 10% na Pepsi. E não conheço esse aqui, MTN. Não manjo, não sei nem o que é. Deve ser algum energético, talvez. Mas, enfim, tá aí a nossa taxa de crescimento, né? E acho que... Deixa eu ver se tem mais um slide aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, que é uma parada, uma informação interessante, cara. Isso aqui, ó. Isso daqui, essas maquininhas de você mesmo fazer o seu drink, eu acho que é uma aposta interessante da Pepsi. Isso aí está começando a criar um pouco de popularidade maior aqui no Ocidente. Lá na Alemanha, cara, isso aqui é muito forte, porque os alemães, eles têm um hábito de ter essas máquinas dentro de casa para eles mesmos fazerem a água com gás deles, né? Você não curte... Tem muito brasileiro que não curte água com gás, né? Eu aprendi a tomar água com gás lá, mas, assim, até antes eu também era meio que tipo assim, não, quero água normal, não sei o quê. Mas, pô, eu acho maneiro você tomar uma aguinha com gás, é legal, é bem interessante. E eles estão fazendo aí uns pacotinhos de Doritos e tal, para meio que você fazer ali uma coisa pequenininha para você comer, fazer um lanchinho rápido ali, alguma coisinha nesse tipo. E, enfim, eu acho que essa questão das máquinas aqui são o mais interessante aí para mim nesse ponto, né? Olhamos os cases, né? Vimos aí o que tem de interessante entre as duas, né? Vamos dar uma olhadinha agora nos números, né? Eu coloquei aqui alguns números aqui, mas antes da gente falar disso, só para a gente trazer aí, ó, o último resultado, né? O que a gente tem de crescimento de receita? Coca-Cola 0 e a Pepsi também 0, né? O último trimestre não foi muito interessante. E o crescimento nos lucros de 4% na Coca e 3% na Pepsi. Não são empresas que você vai ver 2 dígitos de crescimento ali e tal. Geralmente bom, o crescimento da receita está ali um pouco baixo, né? Tem vezes que às vezes dá 2%, 3%. Aí com muito lucro você vai ter um 7 aí estourando. Mas a perspectiva ali, teve algum lugar que eles estavam falando 12, 13, né? Que foi aquele slide anterior que eu mostrei para vocês. Os caras estão jogando, estão achando pesado aí no crescimento dos próximos trimestres aí, né? Ó, crescimento esperado aí, o crescimento de 2021 a 2023, né? Pensei que era a previsão para os próximos trimestres, né? Eu tinha que ter notado qual era o slide aqui, porque eu não vou ficar caçando isso aí agora não, porque senão a gente vai perder muito tempo. Meu tempo está curto, então vamos voltar lá de novo. Mas enfim, Coca-Cola. Primeiro que a gente vai olhar, vamos dar uma olhadinha aqui no retorno total, né? De um ano, né? A gente tem 12%, tá um pouco abaixo do que é o S&P 500, nos 3 anos 13%, também abaixo, e nos 5 anos, 23%, né? Por que está abaixo? Essas duas empresas, elas são conhecidas geralmente por serem empresas defensivas, né? Ou seja, dependente ali de você
ter se você for ver aqui, ó, apesar de ter tido o covidão aí, né? Foi aqui, né? 2019, aí, ó. Nem parece o negócio aqui, entendeu? Então, meio que passou suave aí. Mas foi 2019, agora eu nem lembro mais, cara. Tô sincero pra vocês. Acho que foi 2019, né? Deve ter sido essa quedinha aqui, ó. Mas, enfim, a gente... É uma ação mais defensiva, né? Se a gente for olhar no caso da Peps, vamos dar uma olhadinha aqui na Peps Classic View. Acabou que eu esqueci de deixar aqui no Classic View. Beleza. Trazendo essa canetinha aqui. A gente teve em um ano uma queda de 0,63, em 3 anos... 3 anos ficou ali, você comprando hoje, tá o preço de 3 anos atrás, tá um negócio, hein? Tá bem interessante. E 5 anos com 24%. Então, a nível de valorização dessas duas aí, não tá muito bom. As duas estão bem ruins aí a nível de valorização das ações, né? Elas não estão muito legais, não. O site está meio bugado aí, não está querendo carregar o gráfico da Pepsi. Doideira, hein? Vou tentar dar um refresh aqui com o áudio. Agora foi aí. Dividend yield da Pepsi 3,28, dividend yield da Coca 3,03. Tem ali 28 décimos ali a mais, mas para mim não tem muita diferença assim também não. Vamos dar uma olhadinha aqui na receita por ação. A gente tem aqui, ó, 6,8 dólares em 2008, né? E agora foi para 10,75. Não é um crescimento muito robusto, tá? A nível de crescimento, tanto a Coca quanto a Pepsi aí, comparado com outras ações, tá ali, tá mais ou menos baixo, né? Mais ou menos baixo não, tá baixo, né? Se a gente for olhar aí, ó, o crescimento da Pepsi, a gente tinha 27 dólares e aí já deu uma melhorada para 68. Ao longo do tempo, a Pepsi está performando um pouco melhor, né? Eu acho que eu coloquei aqui, ó, o crescimento da receita só para a gente ver dos últimos 10 anos. Então, você vê que a Pepsi saiu daqui e veio parar aqui em cima, né? Então, deu uma crescida interessante, né? Enquanto que a Coca-Cola, meu amigo, ó, ela ficou aí, ó, um pouco abaixo, né? O crescimento da receita dela deu uma encolhida, deu uma recuperada, mas ainda está aqui, ó, um pouco abaixo ainda do que era 10 anos atrás. Isso é péssimo para uma ação desse porte, né? Vamos dar uma olhadinha no lucro por ação? Ó, o lucro por ação da Coca-Cola saiu de 1,25 e foi para 2,41. O lucro até que, beleza, tá um crescimento maneiro aí nesse período, entendeu? Se a gente for olhar a Pepsi, a gente vai ter aí parecido, 3,25 para 6,81. Você vê que o crescimento da receita da Coca não está batendo com o crescimento dos lucros. O porquê disso? É o que eu falei ali do refranchising dela, que ela está fazendo a venda das operações e isso está fazendo o lucro parecer melhor, mas isso não é sustentável. A acionista da Coca-Cola tem que ficar atento a isso, né? Isso não é sustentável a longo prazo. Se a gente for comparar o lucro de uma com a outra, e você vai ver aqui, ó, a Coca-Cola saiu aqui de 2, né? E foi aqui quase pouco abaixo de 2, foi um pouco acima de 2 ali. Enquanto que a Pepsi estava em 4 e subiu lá para pouco acima dos 6 aí, né? Entre os 5 e alguma coisa aqui. 6,81 na verdade, né? Ó, 6,81 e 2,41. Então você vê que a gente teve até um momento até bem melhor aqui da Coca nesse período aqui, mas pode ter sido alguma coisa não recorrente. Mas a gente teve aí aqui a queda do Covid, né? Que ele deu uma queda aqui mais forte do que no caso da Coca-Cola e depois ela foi se recuperando aí, né? Mas a nível de crescimento ali de lucro, a Pepsi também está melhor do que a Coca. Isso aí é inegável, né? E se a gente for... Vamos dar uma olhadinha nos... Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Margem. Vamos dar uma olhadinha na margem. A margem líquida... Cadê a nossa margem líquida aqui, ó? Profit margin.
Ó, 18,8% da Coca-Cola, e ela deve ter melhorado a margem comparado com a Pepsi, né? A gente foi para 22,45, né? Então, a gente deu uma melhorada. Por você, numa empresa desse porte, você sair de 18 e ir para 22, é um feito e tanto. Mas a gente tem que estar com a cabeça lá naquela questão do refranchise, né, galera? Porque tem que ficar atento a esse detalhe aí, tá? Aqui na Pepsi, a gente tem aí, ó, 11,89 de margem líquida e caiu, né, para 10,18. Isso daqui já seria mais ou menos o normal que a gente veria, né? O da Coca ali tá realmente fora da casinha. O que eu fiz aqui? Eu não fechei o negócio não, né? Não. Que susto. Pensei que eu tinha fechado meu navegador. Coloquei um comparativo aqui entre as duas. Você via que a Coca-Cola sempre teve uma margem um pouco melhor do que a Pepsi nesse sentido. Chegou um momento que as duas meio que se igualaram aqui e aí a Coca-Cola subiu enquanto que a Pepsi foi ladeira abaixo na margem dela, né? Beleza? Um outro ponto é agora os dividendos, né? Com relação aos dividendos, a Coca-Cola, ela meio que já cresceu os dividendos por 61 anos. É uma empresa, cara, você tem ideia do que é isso? Você cresceu os dividendos 61 anos consecutivamente. É um feito e tanto, né? É realmente difícil de se alcançar essa marca, né? E aí, a gente vê que o crescimento de dividendo da Coca-Cola saiu de 76 centavos e foi para 1,89. A nível de crescimento de dividendos, cara, a gente não tem o que reclamar da Coca. Mas é aquilo que eu falei de novo, refranchise, toma cuidado. Porque esses dividendos estão sendo crescidos à base do refranchise. Que realmente chegou um momento em que a Coca-Cola estava batendo mais de 100% de payout quando eu resolvi lá vender ela e tal. Se a gente olhar os dividendos da Pepsi, saiu de 1,81 para 5,17. Apesar da margem da Pepsi não estar tão boa, a gente teve um crescimento interessante de receita, de lucros, e isso fez com que a gente tivesse mais dividendos na Pepsi. Beleza? Vamos lá, então. Vamos dar uma olhadinha no comparativo, né? Então, você vê aqui, ó, olha só como é que disparou o dividendo da Pepsi, que saiu daqui e veio parar aqui em cima, né? Enquanto que a Coca-Cola teve um bom crescimento? Teve, cara. Em 10 anos, você quase dobrar os dividendos não é um mau crescimento dos dividendos, ainda mais para uma empresa defensiva dessa. Mas a Pepsi saiu bem melhor nesse quesito. Detalhe, a Pepsi cresceu dividendos por 51. Também é uma marca impressionante. Pouquíssimas empresas são consideradas aí king dividendos, né, que a gente chama, né, os reis dos dividendos. Elas estão ali com mais de 30 anos de crescimento aí, histórico, né? Então, são empresas realmente bem robustas, né? Se a gente for pegar aqui um comparativo, né, de taxa de crescimento desses dividendos, né, a gente veria aí algo em torno de 8,49 nos 10 anos, enquanto que a Coca-Cola cresceu 5,22, né? A gente tem alguns outros indicadores aqui de crescimento, né, que aí dá para a gente comparar entre uma e outra, né? A gente vê aqui na Coca-Cola, nos últimos 10 anos, as vendas praticamente ficaram estagnadas, né? Enquanto que o lucro subiu 37%, então, tipo, você já vê que tem alguma coisa errada. Não tem como você não ter crescido a receita e subir o lucro desse jeito, entendeu? E se a gente for olhar no caso da Pepsi, a gente vai ver esse mesmo gráfico, essa mesma tabelinha aqui, com 3,37%, e aí subindo 11% o lucro por ação. Beleza? E nesse ponto, a gente ainda vê aí uma melhora na Coca-Cola comparado à Pepsi, né? Se a gente for analisar o retorno total de cada uma, né? Pô, o que o acionista ganhou? O acionista da Coca-Cola, ele teve um retorno de 110% nos últimos 10 anos, enquanto que o acionista da Pepsi teve 126%. Isso daí é o retorno total, somado os dividendos, mais a valorização do ativo, né? Então, é um ponto positivo aí para quem é acionista da Pepsi, né? Beleza?
Antes da gente ir para uma parte aqui dos dividendos, eu vou só mostrar para vocês uns outros indicadores aqui importantes, que é esse camarada aqui, que é o índice de endividamento da empresa, né? No caso, esse aqui é a Coca-Cola, tá? Esse índice combinado de juros, ele meio que estava como 29 pontos, e aí a gente vale lembrar que se ele for acima de 5, significa que é uma empresa saudável. Se tiver abaixo de 3, você não está ganhando nada. A empresa está só pagando dívida, quem está ganhando dinheiro é o banco, né? Que está emprestando dinheiro para eles. E você foi vendo que o endividamento deles, da Coca-Cola, foi se deteriorando ao longo dos anos. Teve situações piores em 2021, mas não está no cenário lá dos melhores a nível de endividamento, com 9,31 pontos. Não é preocupante, mas é uma queda considerável ali nos endividamentos. Vamos dar uma olhada na Pepsi. Enquanto que isso, na Pepsi, a gente tem uma melhora no endividamento da Pepsi, que saiu de 14 pontos lá em 2011 e está aqui hoje com 20 pontos. Assim, olhar o histórico não faz muita diferença, não. O importante é o que está agora. Mas eu gosto de ver como é que era antes, assim, talvez para ir acompanhando um pouco, só para a gente ter uma ideia se ela foi aumentando ou diminuindo essa dívida aí, né? Mas, enfim, é um ponto importante aí para quem quiser dar uma acompanhada, né? Beleza? Outro ponto legal para a gente dar uma olhada, e aí se você quiser, antes de mais nada, se você quiser saber como analisar a dívida de uma empresa, é esse artigo aqui, ó. Como analisar endividamento de uma empresa. Poxa, Viver, mas onde eu acho esse artigo, né? Você vai achar aqui, ó, primeiros passos para viver de dividendos. Ali tem falando sobre esse artigo. Você vai entrar no link, igual eu estou clicando ali, que ele vai trazer aí o índice combinado de juros, né? Cadê? Índice de endividamento, ó. Esse camarada aqui, ó, índice combinado de juros, ó. Então, dá uma olhada nesse artigo para você se esclarecer sobre como funciona o endividamento, a análise de endividamento de uma empresa. Eu gosto de olhar nas varejistas 4 indicadores, que são esses, ó. Quantos dias que eles levavam para vender, né? Então, em 2011, a gente tinha o produto lá 36 dias parado lá na loja para ser vendido, né? Perdão, 36 dias para ele receber o dinheiro que ele vendeu. Estou confundindo aqui, calma aí, que o outro do inventário que é o dia para levar para ser vendido. Então, você vendia, ele levava 36 dias. A gente teve uma melhora nesse quesito. Na Coca-Cola caiu para 27,51, positivo, isso é bom. Aqui é quantos dias o produto fica no estoque. Antigamente ficava 57, agora aumentou para 85. Então, aqui a gente tem um ponto negativo. E isso daqui é quantos dias que ela levava para pagar os fornecedores. Dava 39 antes e agora aumentou para 106. Esse terceiro, quanto maior, melhor. Quanto maior o número, melhor. Porque você quer receber mais rápido e pagar depois. Quando uma empresa está recebendo ali com praticamente 27, pagando com 106, é um ótimo sinal. O fluxo de caixa dela tá interessante. Só que, se você for combinar esses 3 camaradas aí, você vai ter o ciclo de conversão do dinheiro, né? Que é o tempo em que leva para o dinheiro que entrou no caixa voltar para o caixa de novo, né? Para você poder usar ele. Então, vamos dizer assim, que antigamente tinha 54, beleza? E esse número, quanto menor ele tiver, melhor. E agora ele caiu para 6,53. Ou seja, ela consegue fazer um ciclo mais rápido com o dinheiro. Quanto mais rápido ela conseguir fazer esse ciclo com dinheiro, ela tem um giro de caixa melhor, né? E aí é um significado de positividade na eficiência da empresa, né? Se ela está, às vezes, aumentando isso, já começa a acender um alerta, você vai assim, pô, pode vir problema ali para frente. A nível operacional, a Coca-Cola parece estar tranquilo. Vamos dar uma olhada na Pepsi nesses números, né? Eles estão aqui embaixo. Então, a gente tem aqui os dias que elas levam para receber. 31 foi para 33, deu uma leve melhorada. Os dias do produto no inventário, 41, foi para 46, deu uma leve piorada, mas acho que foi... Eu não me lembro da Coca-Cola, cara.
Então, comparar aqui, ó. Então, nós temos 46, a Coca-Cola estava com 85. Foi aqui que a Coca-Cola meio que deu uma rateada aí um pouco pior, né? E a gente tem aqui 45 dias para poder pagar os fornecedores e agora aumentou para 97. Quando a gente tem aqui, ó, era 28 dias para o dinheiro sair, né? E agora ele está negativo. Isso daqui dá um fluxo de caixa muito violento para a empresa, né? Então, ela consegue fazer o giro ali até quase 2 vezes ali, né? 17, né? Quanto tempo ela leva para pagar o fornecedor? 97. Não dá 2 vezes ainda, mas se tivesse mais de menos 97, ela conseguiria girar aquele dinheiro 2 vezes ali antes de pagar o cara, entendeu? Tem empresas que têm isso daí muito forte, igual o caso da Amazon. Quando a empresa está nesse patamar aí, ela está numa geração de caixa muito forte. Então, a questão financeira da Pepsi está muito boa, ela está muito saudável financeiramente. Isso é um sinal. Beleza? E aí você deve estar se perguntando, Viver, mas como que eu aprendo essas coisas? Tem isso tudo aqui, ó. Medir o fluxo de caixa entre a empresa, giro de caixa, medir a eficiência da empresa nas suas compras. Tem isso tudo aqui detalhado aqui. Deixa eu ver se esse aqui que é o giro de... Não é esse aqui. Esse aqui é o giro de caixa. Cadê o giro do dinheiro lá que eu queria mostrar a imagenzinha para vocês. Mas enfim, se a gente não conseguiu encontrar, é essa aqui, ó. Caixa, fornecedor, estoque, venda, duplicata, receber. Pum. Aí é o giro do dinheiro ali, né? Que é o CCC aqui. Então, quando a empresa está com isso negativo, isso é um fator muito positivo para a gente que é acionista, que traz uma tranquilidade ali a nível de retorno financeiro. Vamos olhar aqui o retorno de um acionista que ele colocou o dinheiro na Coca-Cola há 10 anos atrás e o quanto que ele ganharia com os dividendos e com a valorização dessa ação. Ó, se você tivesse colocado dinheiro 10 anos atrás na Coca-Cola, você teria ganhado 7% ao ano de retorno. Cara, não é um retorno que eu acho assim interessantíssimo, tá? É um pouco baixo do que eu costumo adotar como padrão para mim. Por ser uma empresa defensiva, às vezes você precisa de colocar alguma coisa ali, uma barreira ali defensiva, né? Então você pode ter, às vezes, um percentual pequeno numa ação desse tipo, mas eu não recomendaria você colocar um percentual muito grande. Defensivo ali é mais para segurar as pontas. Você teria recebido $16 em dividendos, você teria tido um retorno total de 90%, e você teria comprado a ação ali por 41 e ela estaria valendo hoje 63, né? A gente tem uma ideia aqui do crescimento do dividendo, né? De 1 ano, 5 anos, por aí vai. Ó, 1 ano a gente teria 5,2, em 3 anos 3,9, em 5 anos 3,3, em 10 anos 4,7, né? E um yield on cost de 4,73, né? Se você for ver o yield da Coca-Cola, no histórico, né? Você pega lá, aqui é 96, para você ter ideia, né? Isso aqui deve ser o quê? 1970, 80, sei lá, 80 e pouco, ó. Tava ali na faixa dos 2, ó. O cara que comprou aqui em 90 e pouco, ó, pagou caro na Coca-Cola. 1% de yield, menos de 1%. E aí, cara, depois, ó, olha só como é que tá numa faixa de yield mais atrativo para a Coca-Cola. Mas é óbvio, é uma empresa que não tem como encontrar crescimento por muito tempo, né? Beleza? Para finalizar, a gente vai trazer aqui o mesmo número, né, da Pepsi, porque a gente viu um crescimento muito mais robusto, isso aqui que me assustou, porque a gente viu um crescimento muito mais robusto de receita, de lucro da Pepsi, né, de dividendos, de caixa bem melhor. E aí eu falei assim, pô, deve dar um retorno anual ali para o acionista muito maior. Mas pasmem, não foi isso tudo que a gente imaginou. Enquanto que o cara da Coca ganhou 7%, o investidor da Coca nesses mesmos 10 anos ganhou aí 8%, né? Ou seja, ele recebeu $38 de dividendos, ele recebeu o dobro do dividendo. Mas aí você fala, pô, ele ganhou o dobro do dividendo, né? E aí, como que ele está só com 1% a mais? É porque o valuation da Coca-Cola, né, a cotação dela, da Coca-Cola não, perdão, da Pepsi, a cotação da Pepsi caiu muito recentemente, eu vou mostrar para vocês embaixo ali, mas o total de retorno do acionista foi de 111%, né?
E aí você vai ver o yield on cost de 10 anos atrás está 6,84%, né? É um yield on cost interessante, né? 6% de yield por 10 anos atrás. O cara comprou 10 anos. Aquela compra dele está dando para ele 6% de yield. É um yield legal para uma empresa desse porte defensivo. O da Coca, 4,73, eu ainda acho... Cara, foi praticamente igual o cara que está investindo hoje, cara. Ó, o yield hoje está 3 e pouco, entendeu? Então, assim, eu acho que poderia ter sido melhor o da Coca. Mas o da Pepsi está interessante aqui, esse yield, né? E aí, esse retorno de 8% foi muito devido a essa queda recente que a gente teve aqui da Pepsi, né? Que despencou aí, sei lá, 10%, 15% talvez, né? Então, 15%, ó. 15% que a Pepsi caiu. E isso daí é que afetou esse nosso retorno de 8%, senão talvez ele bateria uns 9, alguma coisa, 9, 10, alguma coisa assim próxima a isso, talvez. Beleza? Para finalizar, antes da gente concluir aí, eu gosto de dar uma olhada nos investimentos políticos das empresas, né? Porque hoje a gente está num mundo que ele é muito polarizado politicamente. Então a gente já viu aí diversas empresas, principalmente empresas do varejo, sofrerem cancelamento por conta de posicionamentos políticos. Então, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, isso é muito complicado. Então, eu, quando sou investidor, eu prefiro colocar o dinheiro numa empresa que tente se manter apartidária, né? Eu não quero que a Coca-Cola venda Coca só para quem é de direita, ou que a Pepsi venda Coca só para quem é de esquerda, ou que a Pepsi venda Pepsi, né? A Pepsi venda Coca, eu me confundi agora. Ou que a Pepsi venda Pepsi só para quem é de esquerda. Se eu sou acionista da Coca-Cola, eu quero que a Coca-Cola venda para os dois lados, meu amigo, venda para o máximo de gente possível. Então, é bom a gente evitar esse tipo de empresa, né? Porque depois a gente acaba tendo prejuízo por conta de politicagem que os CEOs acabam fazendo, e isso é ruim. Então eu gosto sempre de dar uma olhada para ver que grupo político que a empresa está apoiando e como é que está esse apoio aí dessa empresa ao longo do tempo, né? Se a gente for analisar aqui, ó, esse aqui é o apoio da Pepsi, né? Você vê que a Pepsi ela era assim majoritariamente republicana, né? Aqui em vermelhinho são os republicanos, é porque lá nos Estados Unidos é invertido. Lá o pessoal vermelho é de direita e o pessoal azulzinho é de esquerda. Aqui no Brasil, o pessoal verde e amarelo é de direita e o pessoal vermelhinho é de esquerda. Lá é sinal invertido. Então, ela era uma empresa assim, maciçamente republicana. E aí chegou em 2020, a Pepsi começou a apoiar mais os democratas, né? E aí meio que 2020 não, 2016, né? Para ser sincero, né? Ela começou a mudar essa balança aí. E aí ela hoje nessa última campanha, você vê que ela apoiou, ela fez aí 269 mil dólares em doações para os democratas, que é o pessoal da esquerda lá nos Estados Unidos, e 171 para os republicanos, que é o pessoal da direita lá, né? Enquanto que a Coca-Cola, né, ela se manteve aí um pouco mais de neutralidade na campanha, né? O que é bom, o que é melhor para a gente que é acionista. E aí meio que ela investiu, né, vamos colocar assim. Cadê o número de investimento dela? Está aqui embaixo, rapaz. Eu acabei escondendo aqui o negócio. Ela investiu 181 mil nos democratas e 185 nos republicanos. Deu uma leve melhorada, mas era uma empresa que também vinha investindo maciçamente nos republicanos, mas ela virou essa chave em 2020, ela investiu nos democratas, em 2022 nos democratas, e agora ela voltou a ser republicana de novo, né? Então, Coca-Cola é republicana e Pepsi é democrata até o momento, né? Mas tudo isso pode mudar, né? Próxima eleição, quem sabe essas coisas não se invertam, né? O que é importante é a gente tentar meio que acompanhar e ver como é que está a visão política dessas duas empresas, se elas estão fazendo campanhas ali para um determinado nicho e tal. Então, assim, isso daí que me preocupa bastante. Mas eu gosto de dar uma olhada para ver em quem que a empresa politicamente está se posicionando para que a gente possa evitar esses problemas aí que eu falei com vocês, né?
Então é isso, senhores. Eu espero que com esse vídeo, né, a gente consiga demonstrar um pouco para vocês sobre as duas empresas, colocar ali os fundamentos das duas, para concluir o que eu tivesse, se eu tivesse que escolher, vamos dizer assim, pô, Viver, mas se tivesse que escolher entre as duas, o que você faria? Cara, eu já tive Coca-Cola na minha carteira. É uma empresa interessante, mas hoje eu não colocaria Coca-Cola. Se eu tivesse que escolher hoje entre Coca e Pepsi, eu teria ido de Pepsi. Eu até me arrependo se eu tivesse lá atrás escolhido a Pepsi, eu acho que eu estaria bem melhor do que se eu tivesse escolhido a Coca-Cola, né? Então, assim, como retorno do acionista, né? Que a gente viu lá o yield de 6, beleza que a questão do retorno total da ação, ela tá ali em baixa porque a cotação caiu, mas uma hora a cotação vai voltar porque ela tá com fluxo de caixa. Cara, o ciclo de conversão do dinheiro dela tá negativo, meu. Ela tem uma geração de caixa muito forte, muito mais forte do que a da Coca-Cola. Então isso daí me atrai mais a Pepsi. Como consumidor, eu prefiro uma Coca, mas como acionista, eu vou de Pepsi, meu amigo. Ficamos por aqui e até a próxima. Gostou? Inscreve aí no nosso canal e entra lá no nosso blog, porque tem muito conteúdo, muito mais do que você já viu aqui. Tem lá no nosso blog conteúdo específico. A gente está fazendo uma análise sobre BDC, né? Tem alguns vídeos aqui no canal sobre BDC também. São Business Development Company. É um tipo, uma classe de ativo que entregam altos yields. Você vai comprar um ativo lá com 15, 17, 12, 13, 9% de yield. Obviamente, esses 15, 17 tem uns probleminhas aí, mas os de 9, 10 tá suave. Dá para você comprar até com uma... Não vou falar segurança, porque um ativo Business Development Company é um risco muito maior. Se você tem aversão a risco, fique longe de BDC. Mas, para quem curte, tá aí um ativo interessante. Entra lá no nosso canal, que tem bastante informação. Ninguém falava isso na Banânia. Aqui na Banânia, nenhum investidor falava. Pode ter certeza que daqui a um tempo vai começar a galera a pipocar sobre esse assunto aí. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!